paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 5, lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada a Antropologia Bíblica. Esta lição de número 5, para a data do dia 2 de novembro de 2025, ela tem como tema a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nós temos como texto áureo para a lição de hoje, Mateus capítulo 10, no verso de número 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E nós estaremos estudando este conceito durante a lição de hoje. A verdade prática, ela vem dizendo: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. E aqui eu já tenho uma referência bíblica aos irmãos, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Isso está lá em Mateus capítulo 16, no verso de número 26. Então nós afirmamos pela palavra do Senhor que o corpo e a alma podem perecer sim no inferno. Vai depender da escolha que eu e você fizermos em vida. E nós estaremos estudando este conceito também, durante a lição de hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, depois o capítulo 2, verso 15 ao verso 17, e Mateus capítulo 10, no verso 28, que compõe aqui o nosso texto áureo. Diz assim a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis no capítulo de número 2, no verso de número 15, vem dizendo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17 traz assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lá em Mateus capítulo 10, no verso de número 28, nós já fizemos menção aqui, que é o nosso texto áureo, bem? Nós temos como palavra-chave, para esta lição, a palavra alma. E qual é o conceito, desta palavra alma, bem sucinto aqui? O tema da nossa lição já traz a natureza imaterial do ser humano, ou seja, quando Deus ali, ele torna o ser humano uma pessoa criada à sua imagem e semelhança. Então, num conceito aqui, numa definição bem sucinta, podemos trazer que a alma, ela tem essa definição. Caminhando agora para a parte de introdução da nossa lição de hoje, nesta lição nós estaremos estudando, então, estaremos nos aprofundando no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e também com o próximo. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. Quais são esses tópicos? O primeiro, atributo da alma. O segundo tópico que nós estaremos estudando, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. E no terceiro tópico estaremos estudando a alma renovada e submissa a Deus. Amém? O primeiro tópico, ele tem aqui os seus subtópicos para estarmos estudando. E o primeiro subtópico tem como tema de volta ao Gênesis. Aqui nós vamos ver que o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus, Também, sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 8, do verso 3 ao verso 6. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele?
E o filho do homem para que visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de teus pés. E aqui ainda podemos trazer neste primeiro subtópico que a parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, né? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim, ó: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Caminhando aqui para o segundo subtópico, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. E quais são, né, os três atributos principais da alma? Emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. Vamos explicar este conceito. Para ter uma comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. E para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e os seus órgãos sensoriais. Por exemplo, a pele, os olhos, os ouvidos, nariz, boca. Então podemos aqui afirmar que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. Olha o que diz Lucas no capítulo 1, versos 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Então, aqui neste segundo subtópico, nós vemos aqui o relacionamento, né, entre a nossa alma e Deus e entre a nossa alma e o nosso próximo. Caminhando agora para o subtópico de número 3, nós temos os afetos da alma em relação a Deus são vistos lá no Salmo de número 42. Olha só o que o salmista diz a partir do verso 1 até o verso de número 5. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Verso 4. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Ainda podemos ter esta confirmação também lá no Salmo de número 84, no verso de número 2, onde o salmista diz assim, ó: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então aqui nós podemos ver que essas são algumas funções, né, da alma, trazer este relacionamento entre o nosso ser, né, o nosso corpo, diante da presença do nosso Deus. Caminhando para o resumo deste tópico primeiro, nós temos, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. E nós temos aqui, para fixar, né, o conhecimento deste tópico primeiro que nós vimos aqui, três questões. A primeira: o que é o homem segundo a lição? A resposta: o homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus com autoconsciência e autodeterminação. A segunda questão: quais os principais atributos da alma? Emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. E a terceira questão para este primeiro tópico é: como os atributos da alma são empregados na relação do homem com Deus e com os seus semelhantes? Para ter uma comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. E para comunicar-se com o próximo, o veículo é o corpo e os seus órgãos sensoriais, como nós citamos aqui. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós temos a natureza da alma: imaterialidade e imortalidade. Aqui no primeiro subtópico, nós estaremos vendo o seguinte conceito, no primeiro subtópico deste tópico de número 2, distinção de substâncias.
Lá em Mateus capítulo 10, no verso 28, que faz aqui parte, que é, na verdade, o nosso textuário, nós vemos aqui o quê? Que é um versículo onde estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. E o que vem ser psique? É um termo de origem grega que se refere à mente, alma ou espírito humano, agregando a totalidade da personalidade, dos pensamentos, dos sentimentos e comportamentos conscientes e inconscientes. Na psicologia, é usada para descrever a personalidade de um indivíduo. Então aqui, Jesus, ele traz esta explicação. Em primeiro lugar, ele deixa claro a distinção dessas substâncias entre a parte material e a parte imaterial. A parte material é a tangível, ou seja, o corpo que pode perecer por uma ação humana. E a parte imaterial, a parte intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Só que são duas partes inseparáveis, caminham juntos. Nós já estudamos aqui em lições anteriores que nós somos espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23, podemos ter essa confirmação bíblica. Então, ainda dando sequência nessa linha de raciocínio, nós vamos caminhar agora para o subtópico de número 2, que vai tratar sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Aqui, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, como nós citamos lá no início da aula, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade, dentre elas o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Mas olha o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 19, está lendo aqui o verso 22 e o verso 23. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, confirmando aqui esta afirmação do autor da revista, que perecimento da alma e do corpo no inferno. Então é aqui que nós escolhemos onde nós estaremos passando a eternidade. Ainda podemos trazer aqui que esse marxismo, ele identifica o quê? Apenas pecados sociais e não pecados individuais. Então, podemos trazer o resumo deste segundo subtópico dizendo que toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre nesse mesmo erro. Que erro? O erro de colocar ali os pecados como algo social e não como algo individual. Cada um dará conta de cada palavra que sai da sua boca. Cada ação praticada aqui prestaremos conta diante de Deus. Uns passarão ali pelo tribunal de galardão e outros pelo tribunal ali do quê? De condenação. Está lá na palavra do Senhor. Caminhando para o terceiro subtópico, nós temos materialismo e teologia. Aqui, ainda falando sobre o marxismo, ele tem como fundamento o ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, ou seja, a falta de crença em Deus. E por isso que nós temos como nosso norteador a palavra do Senhor, a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Olha o que podemos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ó, que eu comentei agorinha de pouco, no segundo subtópico. Na sua vinda e no seu reino. Olha o verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias
concupiscências. Então nós temos a palavra do Senhor como nosso manual de fé e de conduta. Amém? Caminhando aqui para o resumo deste tópico de número 2, nós temos, a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Isso nós cremos, nós professamos e nós ensinamos. E para fixar, este conhecimento do segundo tópico que nós estudamos aqui, nós podemos trazer a questão de número 4 e a questão de número 5 da nossa lição. A questão de número 4, ela diz: como a imaterialidade e a mortalidade da alma são demonstradas no texto de Mateus, lá do nosso texto áureo, capítulo 10, no verso 28. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de duas substâncias entre a parte material e a parte imaterial do homem. Uma é tangível, que se trata do corpo, que o homem pode o quê? Pode destruir, vamos dizer assim, que perece para a ação humana. E a segunda é a intangível, ou seja, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Ainda na questão de número 5, temos aqui, no que resulta a visão materialista da natureza humana na ideologia marxista. O que nós aprendemos aqui? Que ela prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. E não é nisso que nós cremos, através da palavra do Senhor. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo, E não é assim que nós cremos, amém? Caminhando para o tópico de número 3, o último tópico da nossa lição de hoje, nós estaremos estudando aqui os seus subtópicos. O primeiro, edificação e saúde. Aqui, irmãos, olha como é relevante, como é importante essa parte aqui que nós estaremos estudando agora. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. Olha o que diz Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso de número 21. Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha como a palavra do Senhor vem nos instruindo que nós devemos cuidar da nossa alma, da nossa vida cristã aqui, e isso vai depender do que nós estamos fazendo aqui, em vida. O resumo, a explicação deste texto que acabamos lendo aqui, muito claro, do que adianta nós ajuntarmos muitos tesouros aqui na terra e não estarmos cuidando da salvação da nossa alma. Ainda podemos trazer aqui, que a nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo vem nos dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
né? E ainda podemos trazer neste conceito aqui, ó, que a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho de sua vontade. O salmista, lá no Salmo 1, no verso de número 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Caminhando aqui para o subtópico de número 2, nós temos purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, né? E também, ó, dos desejos impuros e perversos. Mateus capítulo 15, no verso 19, diz assim, ó: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ainda, Tiago, capítulo 1, no verso 14, diz, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Provérbios, capítulo 21, no verso 10, ainda vem nos trazendo, ó: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Amém? Então aqui nós estudamos, né, neste conceito, que, trazendo como resumo, né, deste tópico que nós estudamos, ó, a alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina. Romanos capítulo 12 traz esta vontade divina para a nossa vida. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Né? Como conclusão para a nossa lição de hoje, ó, podemos trazer que o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Quero trazer uma última referência bíblica aqui aos irmãos, lá na 1 de João, capítulo 1, no verso de número 7. Ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema a consciência, o tribunal interior. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?